Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Cremos no Deus que se faz próximo, no Deus que nos ama tanto que quis assumir nossa realidade humana em tudo menos no pecado. Também nossas dores, nossas angústias, nossos cansaços. Ele tudo redimiu pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição, trazendo-nos a esperança da vida eterna,
a esperança de participarmos do seu reino, de justiça, de paz, de piedade, de amor e de alegria no Santo Espírito. Nesse dia em que celebramos a memória de São Brás, lembrando que ele, indo para o martírio, sempre se fez acolhedor do sofrimento dos outros, de modo especial de uma mãe que suplicava por seu filho que estava engasgado com uma espinha de peixe, pôs as mãos sobre aquele menino, traçou o sinal da cruz na altura do seu pescoço e o menino ficou livre daquele sofrimento, para indicar que de geração em geração, aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, que fazem parte do seu corpo, devem ser aqueles que também assumem a atitude da misericórdia e da compaixão em favor dos que sofrem. Na primeira leitura, através do livro de Samuel, segundo livro de Samuel, contemplamos a dor de Davi. Seu filho Absalão, que havia se revoltado contra o pai, estava morto. E aqueles que trazem a notícia pensam que é algo satisfatório para o rei, porque aquele que se fazia inimigo fora vencido, estava morto. Ao contrário, Davi chora, é claro, a morte do seu filho. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, porque não morri em teu lugar? Absalão, meu filho. E é dito que aquilo que antes era considerado uma vitória, se tornou causa de grande derrota e dor. E nessa angústia, nessa realidade de extrema dor, Davi terá que buscar no Senhor o seu alento, o seu conforto, a sua força para superar luto tão grande. O texto do Evangelho nos fala de realidades também de dor, que se aproximam mesmo do luto. Uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, e era considerada morta, porque era assim tida como uma pecadora, alguém que era deixada de lado, discriminada enquanto mulher, e enquanto tendo essa hemorragia que já durava tantos anos. Repito, estava como que morta, e ela se prostra diante do Senhor, depois de lhe tocar o manto e perceber que estava curada. Mas antes, Jesus estava com aquele chefe da sinagoga, Jairo, que anteriormente tinha criticado Jesus por curar no dia de sábado, e agora suplica por sua filha, que está quase morta. O texto diz: minha filha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Duas realidades de extrema dor, de realidade que representa de fato a morte, e também representa todo o povo de Deus. 12 anos tem aquela mulher que sofre com hemorragia, 12 anos tem aquela menina que está quase morta. 12 é o número, é claro, que indica o povo de Deus. Traduz um povo marcado pela morte, que precisa encontrar aquele que é o Mestre Senhor, o Messias esperado, o esposo. Jesus se põe prontamente a socorrer aquela menina, e no caminho, ao encontrar com aquela mulher que estava com hemorragia, que sofria com hemorragia, revela toda a sua misericórdia. Ao se perceber tocado, pergunta: quem tocou a minha roupa? E os discípulos assumem uma atitude de indiferença. Estás vendo esta multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Jesus, porém, olhava ao redor, buscando perceber quem era aquela mulher. Ela se enchia de medo, pensando em receber uma reprimenda. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te curou. Vai em paz, fica curada dessa doença.
Lembremos que o evangelista Marcos apresenta no seu livro um verdadeiro manual de catequese, que nos faz compreender que no batismo nós passamos da morte para a vida. Fomos curados do pecado e da morte. É no batismo que nós também experimentamos essa certeza: filha, filho, tua fé te curou. A fé nos cura a cada dia. E quando na caminhada alguns chegam dizendo: olha, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Nesse momento também de grande angústia, tudo parece terminar, mas Jesus usa da palavra que precisamos também colocar fortemente em nosso coração, gravá-la em nosso coração. Não tenhas medo, basta ter fé. A fé, sobretudo, cura do medo, vence o medo. Quantos, na verdade, e dizia ontem o texto da carta aos Hebreus, na festa de Nossa Senhora das Candeias, da apresentação do Senhor, estão mergulhados nessa experiência da escravidão, da morte. Teme a morte de tal maneira que paralisa a própria vida. Aqui Jesus indica o remédio para o medo. É exatamente a confiança que traz a vida em plenitude, a fé que leva a vida em abundância. Não tenha medo, acredita, basta ter fé. Jesus continua aquele caminho para dizer de modo claro: a criança, na verdade esta menina de 12 anos, na tradução correta se indicaria prestes a poder se casar. Ela traduz o povo que deseja o esposo, que é Cristo Jesus. Não morreu, está dormindo, pode reviver, pode reencontrar a vida. E Jesus quer calar aqueles que se deixam levar pelo apavoramento, pela ansiedade, pelo medo, pelo choro. O texto diz: Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando, disse: por que essa confusão e esse choro? Tem gente que, por falta de fé, por não buscar verdadeiramente a Deus, no momento de dificuldade, se entrega à confusão, se entrega ao choro, ao desespero, como se não tivesse fé. A criança não morreu, está dormindo. Começam a caçoar dele, mas Jesus, de modo muito claro, reúne apenas o pai da menina e sua mãe, a mãe da menina e os 3 discípulos, para indicar o caminho da fé. A necessidade de uma fé profunda, que vence exatamente o desespero, o choro, a inquietude. O desespero. Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Nesse contexto da proximidade, do encontro pessoal com o Senhor, é possível alcançar essa grande graça, se levantar, ressuscitar, passar da morte para a vida, encontrar verdadeiramente o Senhor. Todos ficam admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo, porque não quer alarde, quer experiência de conversão profunda, pessoal, que leva a experimentar as alegrias do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.